Fala aí galera, aqui é o André, vou falar um pouquinho sobre essas Smart Boards. Então vou filmar ela, mostrar pedaço por pedaço dela e das ferramentas. Então bora aprender um pouquinho mais como deixar suas aulas mais interativas. Então vamos falar agora aqui sobre a nossa caneta. Então pode reparar aqui no cantinho da tela que eu tenho umas opções aqui, para configuração da minha caneta. Então tenho o item da caneta, eu tenho a minha maleta, que são as ferramentas para eu trabalhar, e eu tenho a estrela, que são os meus favoritos. Eu vou escolher caneta. Dentro das minhas opções de caneta, eu tenho 9 opções, e nós vamos ver uma por uma. Uma prévia, quais são elas? Eu tenho aqui a caneta normal, marca-texto, caneta caligráfica, lápis de cor, caneta criativa, caneta de texto, pincel, caneta mágica e caneta de forma. Trabalhando com a caneta padrão, eu vou ter aqui as opções, que são as minhas elipses, que são as cores que eu vou escolher da minha caneta. Eu tenho as linhas, que são a espessura, que eu vou escolher para a minha caneta. Então, eu posso fazer um traçado vermelho fino, um traçado amarelo mais espesso, então eu posso escolher a opção da minha caneta. Aqui nas mais opções que eu tenho da minha caneta, eu posso escolher como eu quero que minha linha seja. Então a minha linha vai ser sólida, vai ser tracejada, vai ser pontilhada. Eu posso escolher a minha definição de linha. Como eu posso escolher o começo e o final da minha linha. Deixa eu deixar ela mais espessa um pouco. Quero que o início da minha linha seja uma bola e o final seja uma seta. Então, vai começar com uma bolinha e terminar com uma seta. Posso escolher outras formas e até mesmo colocar uma seta dos dois lados, porque eu quero apontar 2 pontos aí na minha tela. Então, consigo fazer isso tranquilamente. Vou deixar ela sólida de novo. Então, a linha é sólida, sem nenhum indicador de início, sem nenhum indicador de fim. Vou deixar um pouquinho menos espessa. E agora eu vou deixar ela um pouco transparente. Pode ver que se eu passar sobre o meu texto, ela vai funcionar como se fosse um marca-texto. Então, eu posso dar transparência aqui para a minha caneta. Isso na caneta padrão. Além dessas opções, eu tenho mais opções de cor. Então, eu posso também escolher uma cor que eu deseje para ela, além daquelas principais que eu tenho. Então, eu vou escolher aqui nesse meu círculo qual a cor eu quero. Eu vou querer esse azul aqui, por exemplo. Vou clicar nele com a minha caneta e agora eu posso ter esse outro padrão de azul. No cantinho superior da minha tela, eu tenho um pequeno lápis aqui, no canto superior da minha tela. Essa caneta tem a opção para eu capturar minha tela, para eu salvar ela, para eu desligar o Smart Ink, por algum motivo que esteja me atrapalhando, algo do tipo, eu posso desligar ele, ou para eu limpar a tinta. Então, eu vou limpar toda a tinta da minha tela. E eu vou começar tudo de novo agora com um outro tipo de caneta. A próxima caneta que eu tenho é o marcador de texto. Pode ver que eu vou ter umas opções de cores pré-definidas, espessuras pré-definidas. Tenho a opção apenas da espessura da minha linha. Pode ver que eu não tenho mais aquela opção de como inicia, como termina, se é pontilhada, por ser um marca-texto. E agora, a hora que eu riscar um texto, ele vai demarcar esse texto para mim. Então, essa é a minha opção de marca-texto. A próxima caneta é a caneta caligráfica. Qual é a diferença dela? Eu vou fazer uma letra com a caneta normal. Então, vou fazer aqui, por exemplo, a letra A. Pode ver que ele fez um rabisco ali para mim. Eu vou usar a caligráfica. Se a sua letra ela tem muita ondulação, por causa que não tem firmeza na mão na hora de rabiscar a tela, a caneta caligráfica vai fazer a sua letra ficar com as curvas mais definidas. Então, ele mantém esse alinhamento para você. Então, eu vou escrever, por exemplo, Senac. Pode ver que ele alinha para mim esse texto. Então, a diferença da caneta caligráfica é essa. Mas se por acaso a sua fonte é ruim, como a minha, então não vai ter tanto acerto assim. Mas para quem já escreve bem num flipchart, numa lousa convencional, ele vai deixar o seu texto melhor nessa lousa também. Vamos limpar minha tela. Vou clicar lá em cima naquele lápis e limpar a minha tela. Vamos para a próxima caneta, que é o meu lápis de cor. Ele também vai me passar as opções de cores.
Tenho aqui apenas a pré-definição de espessura e de cores para eu trabalhar. Vamos riscar ver como que fica? Pode ver que o meu lápis de cor tem uma certa textura na hora que eu passo ele, que é esse borrão, como se fosse realmente um lápis de cor. Vou limpar minha tela de novo. A outra caneta que eu tenho é a caneta criativa. Nela eu já tenho alguns desenhos pré-definidos, que ele vai repetir esse desenho sobre a tela para mim. Posso trabalhar a questão da espessura. E aqui nas opções, eu vou ter opções das imagens que eu quero trabalhar. Ele já tem algumas imagens, mas eu posso adicionar uma imagem nova que eu tenha salva no meu computador. Eu vou salvar essa imagem aqui mesmo, vou utilizar ela mesmo, porque eu acho que ela fica bem bonita. E eu vou usar aqui, ó, a minha caneta criativa. Se eu usar essa carinha aqui, esse meu emoji, ele também vai fazer utilizando a minha caneta criativa. Vou limpar minha tela novamente. Próxima caneta. Eu tenho a caneta de texto. Qual é a diferença dessa caneta? A facilidade de formatar o texto e também porque ela fica sobre o que eu tenho atrás. Então ela escreve sobre um texto que eu tenho. Eu tenho a facilidade de deixar ela mais opaca, de fazer esses ajustes da opacidade dela. Então ela é muito semelhante à caneta convencional. A diferença é que eu não tenho as opções de tracejado, aquela linha, e ela fica meio opaca por cima de qualquer outra coisa que eu escrevo. Então pode ver que eu consigo enxergar, ó, atrás o outro texto que eu tenho. Então a diferença da caneta de texto é essa aplicação. A outra caneta que eu tenho é o pincel. Então se eu quero pintar uma determinada área, eu posso escolher o meu pincel e fazer, ó, esse rabisco por cima. Pode ver que ele dá uma opção daquele pincel quando você trabalhava com guache e água ali, aqueles tons. Então ele fica esse borradinho, esse efeito diferente, que eu acho muito bacana na caneta de pincel. Então a pré-definição de pincel é esse efeito. Tenho também a caneta mágica. Essa daqui ela faz duas coisas. A primeira, no caso de uma escrita, então se eu fizer uma escrita convencional, após um determinado tempo, essa escrita vai desaparecer sozinha. Então isso é interessante para quando você quer ir anotando coisas pela tela e já refazendo, mas isso não precisa ficar salvo para que o seu aprendiz veja. Então você rabisca e automaticamente ele vai desaparecer com esse texto da tela. A outra coisa muito interessante é para eu destacar trechos da tela. Então eu quero recortar essa área aqui. Pode ver que ele trouxe esse recorte para mim. Fica muito mais fácil dos aprendizes verem o que você quer exibir na lousa. Lembrando que você pode aumentar esse recorte, reduzir, você tem esses ajustes que você pode fazer depois. Esse recorte pode ser retangular ou ele pode ser uma elipse também. E fazer esse recorte para você. Você pode arrastar, tá, essa elipse pela tela, pode aumentar o tamanho dela e para fechar, basta clicar no X. E por fim, a última caneta é a minha caneta de forma. Então, se eu fizer uma elipse, ele vai deixar bem redondinho. Se eu fizer um triângulo, ele vai deixar bem triangularzinho. E se eu fizer um retângulo, ele vai deixar bem quadradinho aí para você. Uma linha também ele vai deixar bem reta. Então ele vai aperfeiçoar as suas formas, mas as formas padrões. Se você desenhar algo muito fora do comum, ele não vai compreender e vai arredondar as curvas e deixar retinho todas as linhas que você tem. Vou limpar novamente a minha tela e vamos falar agora das nossas ferramentas. Lembra que além do meu lápis, eu tenho aqui minha maleta de ferramentas. O que eu tenho nela tanto? Eu tenho a minha lanterna, que serve para dar destaque num pedaço que eu queira aqui da minha tela. Pode ver que é a mesma coisa que eu fazer uma elipse com a minha caneta que eu acabei de exibir. Eu tenho mais uma ferramenta semelhante, que já é aquele retângulo para o meu destaque. E eu posso arrastar ele pela minha tela e destacar um pedaço específico que eu queira também. Tem a minha ferramenta para eu ocultar a minha tela, então para eu esconder tudo que eu tenho para ninguém poder ver, e eu posso redimensionar esse meu quadro, eu posso ajustar ele conforme a minha necessidade, se eu quiser ocultar um pedaço específico da minha tela. Eu tenho aqui minha máquina fotográfica, que é para eu tirar captura da minha tela. Tenho vários formatos, da janela inteira, de um pedaço da minha tela, de toda a minha tela, então tenho vários padrões de capturas que eu posso fazer aqui. Ainda aqui nas minhas ferramentas, eu tenho meu carimbo, onde eu posso escolher
algum símbolo que eu queira, para eu poder pontuar na tela algo para os meus aprendizes, que está certo, que está errado, que está bom, que não está tão bom. Então você pode fazer essas notificações e também você pode adicionar uma imagem sua como carimbo para utilizar na sua tela. E eu tenho essa minha ferramenta de converter a caneta em texto, que é esse meu azinho. Então eu posso escrever nele, vou escrever aqui, por exemplo, André. Ele vai converter esse texto para mim. Está correto o texto? Está. Eu vou clicar no visto e em qual local eu quero adicionar ele. Eu quero adicionar aqui na URL. E ele vai substituir ali para mim por André. E no caso, como é o URL do Google, ele já fez a pesquisa de André para mim. Isso serve para qualquer outra ferramenta, tá? Essa utilização do texto. A outra coisa interessante que nós temos é de transformar um texto que eu já rabisquei na minha tela em texto para utilização, seja no pacote Office ou seja no meu navegador. Então eu vou escrever aqui lousa. Vou clicar com o meu dedo sobre esse texto. Eu tenho o primeiro símbolo, que é uma lixeira, para eu excluir. E eu tenho o segundo símbolo aqui embaixo, que é um azinho, para eu converter em texto. Eu vou clicar nele. Ele vai converter para mim aquele meu desenho em texto. Está escrito lousa. É isso que eu quero? É. Onde eu gostaria de colocar? Também aqui na URL. Ele vai trazer esse texto aqui para mim. E ele já vai pesquisar a lousa. Eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas aí. Espero que vocês tenham curtido aí tudo que a gente viu nesse tempo junto. Tem mais coisa, André? Tem mais coisa, tem muito mais coisa. Não esquece de deixar aquele joinha aí. Comenta aí as dúvidas que você tem. E em breve tem muito mais. Até a próxima!